Uma boa noite, meus irmãos. Acho que o povo foi arrebatado e nós ficamos. Já que a gente está aqui, a gente vai adorar o Senhor, né? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos começar adorando ao Senhor. Há uma pessoa que nós podemos confiar, e essa pessoa é Jesus. Nele a gente pode confiar, e você só pode ser feliz plenamente tendo Jesus no coração. Meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo do Senhor, ele preencha o nosso coração com aquilo que nós precisamos. Que se temos necessidade de algo, que o Senhor Jesus, ele nos preencha nesse tempo. Que a gente saia daqui alimentados pela palavra do Senhor. Mas que a gente também entregue ao Senhor aquilo que nós preparamos. Um culto agradável, um culto em que o Senhor, ele é o centro de tudo aquilo que fizermos. Então, derrame seu coração diante da presença do nosso Deus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só
Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Só nele que eu e você podemos confiar. Ele é o único digno da nossa confiança plena. Nossa confiança plena só no Senhor Jesus. E o sangue dele nos lavou. O sangue dele fez um novo caminho para o nosso Deus. Aquilo que foi separado lá em Adão, Jesus reconstruiu. O que Adão fez separação por causa do seu pecado, Jesus, através do seu sangue, ele fez um novo caminho. O sangue e a cruz de Jesus nos levam de volta para Deus. Cruz me levam de volta pra Deus. Só a morte, só a vida, as trevas ele já venceu. Seu amor
Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é vencedor. Ele já venceu tudo aquilo que nos impedia de nos achegar até Ele. E Ele voltará. Ele continuará vencendo, Ele voltará para buscar a sua igreja. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Mas se mostram cada vez vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Multidão já conquistou, inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo bem glória, aleluia, glória, glória, com poder governará, paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. As nações a te julgar, o juiz ao te encarar, e os feridos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém.
Boa noite, igreja. Ainda nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, nós temos um momento muito importante também do culto. Nós vamos adorar ao Senhor, louvar o nome do Senhor, entregando o nosso melhor hoje, o nosso dízimo e as nossas ofertas. Amém, irmãos? E eu vou deixar uma palavra no Evangelho de Mateus para os irmãos que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, os nossos recursos podem ser utilizados como uma forma de buscar o reino de Deus. Quando separamos os nossos recursos, os nossos bens, para entregar na casa do Senhor, nós estamos fomentando o crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? O que damos a Deus não nos falta e nunca nos faltará. Pelo contrário, é uma forma, irmãos, de nós plantarmos uma semente boa num terreno fértil. Amém? E que nós possamos dar a Deus aquilo que nunca nos faltará, que é o nosso melhor, a nossa adoração, a nossa fidelidade através do dízimo. E em um momento de ofertório, irmãos, eu quero que você receba essa palavra, de dar o seu melhor para receber o melhor do Senhor. Como eu falei hoje de manhã, quando nós damos o nosso tudo ao Senhor, Ele nos transborda, retornando muito mais do que pedimos e o que pensamos. E vou deixar outra palavra para os irmãos. Os Apóstolos 20 e 35. Em tudo que fizer, mostrei a vocês que, mediante do trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos escancarar as portas do céu, entregando ao Senhor o nosso melhor, a nossa adoração nesta noite, dando ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado em dobro. Você crê nessa palavra? Que Deus tem o melhor para nós e vai nos dar sempre em dobro daquilo que pedimos e pensamos? Então, irmãos, esse é o momento de você entregar o seu melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Herói com brados de vitória, e as portas do inferno não prevalecerão sobre esse povo vencedor. Nós somos um exército de guerra, um povo herói com brados de vitória, e as portas do inferno não prevalecerão sobre esse povo vencedor. Aleluia. Senhor dos exércitos, aleluia, aleluia, Senhor dos exércitos, aleluia, Senhor dos exércitos, Leão de Judá. Povo herói com brado de vitória, em que as portas do inferno não prevalecerão sobre isso. Nós somos exército de guerra. Nós somos um exército de guerra,
povo herói com brado de vitória. As portas do inferno não prevalecerão. Eu conheço. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia, Senhor dos exércitos, Leão de Judá. Aleluia, glória ao Senhor dos Aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Leão de Judá. Aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Cante ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Senhor dos exércitos, Leão de Judá. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia ao Senhor dos exércitos. Glórias sejam dadas a ti, Deus. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e nós temos a oportunidade de colaborar com a tua obra. É um privilégio, Senhor, participar da tua obra e colaborar com ela. Muito obrigado, Deus. Ó, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor console aqueles que estão enlutados, que o Senhor dê saúde àqueles que estão enfermos e que o Senhor continue a sustentar cada um de nós. Glória ao Senhor dos exércitos. Amém. Você pode se sentar. Passar a palavra para o pastor Gustavo. Paz, igreja, aos irmãos que estão participando desse culto, também de forma remota, online, alguns irmãos que não estão aqui, não podem estar, alguns por algum motivo não puderam estar aqui. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Você que faz parte daquele grupo de oração, você vê que, às vezes, durante o dia, tantos motivos chegam ali, e as pessoas que pedem, que necessitam, confiam, que aqueles que estão ali naquele grupo, estão orando, porque acreditam na oração. E os irmãos têm percebido que aos sábados eu faço um resumo. Todos os pedidos. Até ontem, no sábado, nós colocamos aquela relação de resumos. E os irmãos vão perceber que no próximo sábado, não vai estar o nome da irmã Jurete. A irmã Jurete foi recolhida à presença de Deus nessa madrugada, por volta das 2h da manhã. Não se pede mais por ela. Agora, orar pela família, pelo consolo. E a irmã Jurete foi uma pessoa... ela não foi sepultada, irmãos.
Quem foi sepultada foi o corpo que foi usado por Deus para que o espírito dela morasse ali. Ninguém é sepultado, irmãos. Aliás, ninguém morre tão fácil, porque aquilo que nós deixamos, seja de bom ou ruim, fica. Então ninguém morre assim. As pessoas que fizeram maldade, irmãos, a maldade que eles fazem continua aí. Quem fez mal a alguém e foi morto ou morreu, continua a maldade. Quantas pessoas estão aí mutiladas pelaquela bomba que foi jogada há 70 anos? Quem programou, quem jogou, quem talvez nem esteja aqui, mas a obra que eles fizeram está aí, de maldade. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, de bom ou ruim, não morre. São sementes, como a irmã Rosemary disse há pouco, que nós plantamos. A gente escolhe as boas sementes para serem plantadas. Porque pessoas vão colher o que de bom, o que de ruim nós plantamos. E que a gente queira plantar boas sementes. A irmã Jurete foi uma pessoa que me amou muito, me respeitou muito, foi muito minha amiga, assim, no sentido de querida, de abraço. E mesmo depois da enfermidade dela, ela continuou assim, muito amada. E quem estava ali naquele momento de culto viu assim o quanto ela foi querida. Pessoas puderam estar ali, outros não puderam estar ali. Várias pessoas, minha mãe não pôde, fulano não pôde, enfim. Mas hoje ela já descansa, irmãos. Ela descansa nos braços do Pai. Vamos orar pela família, por aqueles que ficaram, e os mais próximos certamente vão sentir. Agora existe a situação do irmão Otelício, que é uma situação difícil também, um ancião, está em cima de uma cama, e a família sente muito, é um desgaste familiar. O nosso irmão Alcebiades, ontem, no início final da noite, ele foi transferido para Cabo Frio. Ele estava internado no hospital em Maricá, e havendo necessidade de uma UTI, Maricá não tinha essa UTI, e o único lugar que foi encontrado essa UTI foi em Cabo Frio, e ele foi, então, transferido para Cabo Frio. E peço aos irmãos, vou insistir os irmãos que orem, porque vai se precisar fazer uma logística para visitar, porque na UTI não tem a companhia, não tem acompanhante, mesmo que tenha acompanhante, precisa revezar o acompanhante, porque ninguém consegue ficar dentro de um hospital, de uma UTI, 24, 40 horas, 72 e por aí vai, porque acaba adoecendo também. Então, nesse momento está numa UTI, esperamos que o quadro evolua, que ele saia, mas normalmente quando sai de uma UTI vai para uma enfermaria. Nessa enfermaria, pela idade que ele tem, precisa de um acompanhante. Então, irmãos, que Deus vá providenciando tudo que possa haver necessidade. Vamos orar pela irmã Maura, pelo Edson, pelo Edilson, por aqueles que diretamente, irmãos, quando é a nossa família, quem são os primeiros são os familiares que a ocupam. E certamente a igreja vai estar atenta às necessidades dessa família, para nós também ajudarmos e contribuirmos, irmãos. Os irmãos sabem que uma viagem gasta gasolina, gasta passagem, sabem disso, irmãos? Os irmãos sabem? Então, irmãos, você todo dia ir a Cabo Frio, no mínimo um tanque de gasolina, e um tanque de gasolina conforme é 150, 200, 250 reais. Se você vai de ônibus, você tem passagem, você tem refeição. Então, igreja, vamos ser solidários. E quando a gente fala em dinheiro, eu digo assim, dinheiro, a igreja não precisa de dinheiro. Dinheiro para ter no caixa, para idolatrar dinheiro, para adorar dinheiro, isso é idolatria, não precisa. Mas os recursos financeiros que a gente contribui são para esses momentos assim. São para esses momentos assim. Não é para embelezar espaço, ficar fazendo cada vez mais bonito, mudando cenário, porque isso não
Prepara-se, higiene. Os irmãos chegaram aí no estacionamento, viram que nós estamos dando uma melhorada ali, porque nós estamos prestes a completar os 60 anos. Terça-feira, dia 1º de agosto, quando a gente chegar terça-feira, a gente vai olhar para frente e vai dizer: mês que vem é o aniversário da nossa igreja. E, irmãos, nós temos colocado insistentemente a agenda para que os irmãos saibam, e eu não posso crer que quando chegar setembro vai dizer: eu não sei quais são os dias. Não é possível, irmãos, não é possível. Isso deve ser uma questão muito sem, assim, interesse, para você dizer: eu não sei ou eu não quero. É um momento muito especial, irmãos. Eu te garanto que a maioria dos que estão aqui não vai viver os 120 anos da igreja. Não vai viver os 120 anos da igreja, porque a maioria que aqui está não vai viver mais 60 anos. Eu sei que esses 60 anos, se Deus permitir, estarei ali, mas os próximos 60 anos eu não estarei. E é uma honra muito grande, irmãos, fazer parte dessa história, da história de uma igreja. É um privilégio, é uma honra. Então, meus irmãos, fique atento. Nós estamos programando vários, durante o ano, janeiro, fevereiro, até esse mês, nós trouxemos pessoas para falar para a igreja. No dia 14 de setembro, que é o dia que a igreja é completa, nós teremos um culto de gratidão, que estamos preparando com muito carinho. Porque quinta-feira ninguém pode, porque trabalha, irmãos. Por favor, se você colocar na sua mente, eu tenho um desejo de estar ali, você vai estar. Você vai não estar se Deus não te permitir. Agora, se você disser já, eu não posso, você não vai estar. Você não vai negociar com o patrão, tu não vai sair mais cedo, tu não vai fazer umas horas e deixar na casa. Meus irmãos, tenha criatividade. Peça a Deus sabedoria, que Ele dá sabedoria. Mas quando eu digo assim, não dá, é porque eu já digo, não está dando mesmo. Então, nesse dia 14, nós vamos estar aqui. No dia 15, nós vamos ter uma vigília às 22 horas. No sábado, dia 16, nós vamos receber a primeira igreja batista do Alcântara, que foi nossa organizadora lá há 60 anos. Eles estão se preparando com carinho para estar conosco. E no dia 17, domingo, nós vamos ter um culto pela manhã abençoado. Provavelmente nós vamos ter alguma coisa no momento do almoço com a igreja, nós vamos fazer uma confraternização. À noite o coro da igreja está preparando um musical que vai cantar sobre a igreja primitiva. Então, são esses. Agora, irmão, ora por isso, porque não é fácil. Um adoece, outro tem problema, outro esquece e assume outro compromisso. E aí vai. E quem está à frente do negócio, irmãos, fica realmente com muita dificuldade. Que Deus dê saúde a nós, irmãos, a você e a mim, a todos nós. E que a gente tenha vontade, porque tudo começa com desejo, irmãos. Para o bem ou para o mal, começa com desejo. As coisas mais começam com um desejo. E as coisas boas também começam com um desejo. Eu quero ser uma bênção, Senhor, nas suas mãos. Eu vou lutar para ser bênção. Tudo começa aqui, ó. O que o salmista diz, o sábio diz: a tudo que deves guardar, guarda o seu coração, porque daí procede as saídas para a vida. Combate as más ideias, os maus pensamentos, as críticas desnecessárias. Perdoe as pessoas, porque isso é muito bom para a nossa vida. Amém? Amém. Deus tem o melhor lugar para mim e para você. Deus tem o melhor lugar para você. Em 1985, o meu pai falecia. E nós ficamos muito tristes. Uma pessoa com 53 anos de idade. Minha mãe ficou muito triste. E aí, alguém presenteou a minha mãe com uma fita cassete. Fita cassete, Guilherme? Você sabe o que é fita cassete? Sabe? Já viu no museu? Não viu no museu não. Viu em casa mesmo. Uma fita cassete. Aquilo gravava e tocava. Era como os CDs, que hoje não é mais CDs, e hoje tantas coisas. E daqui mais 2 anos também não vai ser mais o que está agora. Será outra coisa, com certeza. E minha mãe ganhou uma fita de uma mensagem nesse texto que eu vou compartilhar com vocês. É a história de Elias. Depois daquela vitória, ele entrou numa crise.
ele entrou numa tristeza profunda, bateu um medo na vida dele e entrou, na verdade, numa depressão. Esse mês de julho, eu dediquei algumas mensagens para falar do nosso emocional. Eu quero terminar hoje falando isso, porque nós ouvimos muitas vezes aquela mensagem. Tinha um lado, se você não tivesse um alto reverso, você tinha que acabar e virar a fita. E depois sair um alto reverso, porque ela automaticamente virava. Já era uma grande evolução, mas tirava. Minha mãe ouvia aquilo dia e noite. A minha avó, que era a mãe da minha mãe, que não entendia direito, ela dizia: esse homem não tem outra mensagem, não? Porque mamãe ouviu dia e noite, e a gente ouvia essa mensagem. Essa mensagem é de um querido, um presbítero da igreja presbiteriana Betânia, que fica ali em São Francisco, em Niterói, Ângelo Galhardi. Ele era a pessoa que ministrou nesse texto. Eu confesso que eu não lembro o que ele falava, os tópicos, e realmente não lembro, porque se vai quase 40 anos, mas eu lembro que este texto, essa mensagem que estava ali, não sei onde foi parar essa fita cassete, mas abençoou muitas vidas. Ela serviu de instrumento de Deus para consolo das nossas vidas. E eu quero ler esse texto, e eu quero discorrer durante um período com você e reafirmar que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Primeiro livro dos Reis, 19, a partir do verso 9. Eu não sei se é reverência ou silêncio, irmão. Que está silencioso, tá bom o negócio. Eu fui falar, vai agitar, tá vendo, irmão? Você passou por isso na mesa? Daqui a pouco para 5 segundos. Aí alguém já fala assim: que silêncio. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponha-te neste monte perante o Senhor. Esse monte é um monte Horebe, que significa monte de Deus. Saia e ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Ejaú, filho de Nissi, ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar
a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Meus irmãos e irmãs, há momentos em nossas vidas que nós queremos nos isolar. Você já passou por isso, irmãos? Momentos que você quer se isolar, não quer estar perto de ninguém. Se você não passou, talvez um dia você vai passar por isso. Não estar perto de ninguém, ficar sozinho e não ver ninguém na sua frente. Tem momentos que a gente não quer ver ninguém na frente. Também existem coisas que somente você e eu sabemos. Existe coisa na sua vida que só você sabe. Minha vida é um livro escancarado. Mas olha, queridos, eu posso quase afirmar que existem coisas que estão lá no fundo da nossa alma, coisas que somente nós sabemos e mais ninguém sabe. Eu chamaria isso de um cantinho profundo da nossa alma, onde guarda os segredos que nós não contamos para ninguém. A gente não fala para ninguém. Meus irmãos, esta é a caverna de nossa alma. Essa é a caverna da sua alma, onde jogamos nossas tristezas, onde nós jogamos os nossos erros para que ninguém veja, e de vez em quando fugimos para lá, corremos para lá, sozinhos. E quando lá nós chegamos, Deus se encontra conosco. Deus se encontra conosco. E agora eu pergunto para nós começarmos a refletir. Olhe para dentro de si e eu pergunto: aonde está a sua caverna? Aonde está a sua caverna? Olhe para dentro de você. Não fuja não, porque você vai passar por isso, porque nós passamos muitas vezes. Deus havia o quê? Mandado Elias ir para o monte de Deus, Monte Horebe, versículo 8, mas chegando lá, ao invés dele subir o monte, os píncaros, ele faz o quê? Desobedece e vai para dentro da caverna. Meus irmãos, para que ninguém o visse, porque estava fugindo de Jezabel. Isso aí eu chamo de trauma pós-vitória, irmãos. Porque você pode ter um trauma depois de um casamento. Pode ter. Você pode ter um trauma depois de você comprar uma casa e imobiliar. Você pode ter um trauma. Mas como que pode? Ele comprou, está alegre e tudo mais. Mas aquilo gera mudança. E toda mudança pode gerar uma crise, um desconforto na nossa vida. E aquilo ali eu chamaria de trauma pós-vitória. E ele faz isso. Ele entra numa solidão profunda, uma tristeza. Estava sofrendo, sabe de quê? De alta compaixão. Eu fiquei sozinho. Todo mundo me abandonou, eu sou um pobre coitado, eu estou sofrendo isso, e chama-se autocompaixão. Achava que estava sozinho, e que todos eram contra ele. Já passou isso? Todo mundo é contra mim, ninguém gosta de mim, eu sou a pessoa mais rejeitada do mundo. Isso é tristeza, isso é autocompaixão. O Senhor perguntou a ele 2 vezes, por 2 vezes: o que fazes aí nesse lugar, Elias? Por quê? Porque não foi ali que Deus ordenou que ele fosse. O que fazes aí, Elias? E da mesma forma, quando nós entramos numa caverna, Deus nos pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Porque Deus perguntou de novo por 2 vezes a Elias, irmãos? Por que ele foi 2 vezes? Interessante que a Pedro lhe perdoou 3. Você me ama, você me ama, você me ama. Eu acho que se fizesse isso com você, você dava logo um forão em Deus. Já nos respondi? 2 vezes ele perguntou. Agora, por que Deus pergunta de novo a Elias? Sabe, irmãos, eu creio que a resposta dele não tinha sido suficiente.
Quando Deus nos pergunta algo sobre os nossos pecados, não adianta ficar justificando, irmãos, e colocando a culpa em outras pessoas. Por que você pecou? Por causa de fulano. Por que você errou? Porque eu aprendi assim. Por que você pecou? Foi a escola. Por que você pecou? Foi a igreja. Por que você errou? Não adianta nós justificarmos colocando culpa em outras pessoas. E aí eu pergunto, o que você está fazendo na caverna? Se você hoje está vivendo numa caverna, o que você está fazendo? E é isso que eu quero refletir sobre as ordens de Deus que Deus deu a Elias. A primeira ordem que Deus deu a Elias foi: sai da caverna. Sai. Versículo 11, a parte A. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. A primeira ordem de Deus, que Deus dá para Elias, é sair daquele buraco, sair daquela caverna. Ali não era lugar que Deus queria que Elias estivesse. Deus falou: sobe o monte, e ele vai e entra na caverna. Não era esse lugar. A caverna é um lugar de medo e covardia. Caverna é um lugar de medo e covardia. Deus não quer servos escondidos. Deus não quer servos escondidos, e sim dispostos a batalhar, a lutar, a sair de onde está. É isso que Deus quer. Quantas vezes em suas vidas, nas nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, nós recuamos e nos escondemos. O problema está ali. Eu vou para cima ou eu coloco a cabeça, como dizem que os avestruzes fazem, enfiar a cabeça no buraco. Quantas vezes? Esse não é o papel de um servo, de uma serva de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz esse versículo que para mim é a base para eu avançar. Ele diz lá: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deixa eu falar para você, não fique curtindo depressão. Não fique curtindo derrota. Não fique curtindo problema. Saia dessa situação. Levanta-se e saia deste buraco e desta caverna. Levanta e sai. Deus não chamou e não me chamou para ficar curtindo problema e chorando, me engano pelos cantos, reclamando da vida, reclamando de tudo. Sai. Segunda coisa, segunda ordem que Deus deu: suba o monte. Suba o monte, versículo 11, a parte B. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. A presença de Deus é o lugar onde devemos estar. Esse é o lugar. Estou vivendo um problema, vou para a presença de Deus. Meu problema na depressão é química, então procure Deus e procure ajuda. Procure o remédio, procure a química certa. Não deu certo, controla, troca o remédio, volta lá outra vez. Se não está se dando bem com aquele profissional, procure outro. Vai na presença de Deus, ajoelha, clama e diz assim: o Senhor não me fez assim para eu ficar assim. Não me fez assim. Então sai. Ele diz assim: suba o monte. Irmãos, o nosso lugar é na presença de Deus. Fora da presença de Deus não há felicidade nem paz. Fora da presença de Deus não há felicidade nem paz. Não é, meus irmãos, não é você vir aqui num domingo ou em outro lá, bate ali, no outro domingo vai em outro lugar, ouve outra palavra, não gostei dessa, procura outra e vai. Não, é presença de Deus. Isso aqui é comunhão, isso aqui é um momento de estarmos juntos. Deixa eu falar assim, uma palavra meio chula. O bicho pega, é quando a gente sai daqui, irmãos. O bicho pega é quando sai daqui. São aqueles problemas que eu tenho lá para resolver, que você também tem, várias situações. São os medos que nós temos, vários medos. É a violência que a gente vê. Nós temos filhos, temos netos, aqueles. Isso amedronta a gente. E se a gente bobear, a gente fica dentro de um buraco, fica dentro de uma caverna. Então, o melhor lugar para nós estarmos é a presença de Deus. Elias havia ido até ali
para fazer o quê? Subir o monte e se encontrar com Deus, Horebe, monte de Deus, e não podia desanimar logo naquele momento. Ele estava no pé do morro. Interessante, né? A caverna, nunca tem caverna lá no pico. Pico é píncaro, é alto, é onde Deus quer que a gente esteja. Ar puro, irmãos. Aquilo ali é um lugar maravilhoso. Ar puro. Os Alpes suíços, franceses, onde tem Alpes, onde tem... Aqui em Friburgo, um tempo desse, há uns anos aí, eu fui na Pedra do Sino, maravilhoso. 7 horas subindo montanha. Chegou lá em cima, você vê São Gonçalo, você vê Itaboraí, você vê o Rio de Janeiro. É alto, é muito alto. 7 horas por dentro de trilha subindo. Se eu não morri aquele dia, eu não morro mais. Coisa de ovelha que leva pastor. Depois vocês queriam me pegar. Até hoje eu agradeço a Deus de não ter ficado lá, irmãos. Porque não é fácil não, mas lindo. Valeu a pena. Eu glorifiquei a Deus ali. Começamos a subir, era 8 horas da manhã, chegamos lá 5 horas da tarde. Subindo aquele monte. Ai, irmão, é outro lugar. Você já entrou em caverna? Quem tem claustrofobia não entra em caverna. Não entra. Às vezes eu nunca entrei em cavernas grandes. A gente vê em Goiás, em Mato Grosso, essas cavernas assim. Não me faz muito bem entrar ali, não. Mas o monte eu gosto, irmãos. Não estou falando de espiritualidade, não. Estou falando pela natureza mesmo. O ar puro, aquele vento frio. E sabe o que eu percebi? Em cada quilômetro que andava, um tipo de barulho tinha. O vento soprava diferente, porque as folhas são diferentes. Cada altura tinha um pássaro que dominava. Você andava mais 1 hora, já aquele pássaro já não cantava. Ali era um território de outros pássaros. Eu fui percebendo aquilo ali. Que maravilha, irmãos. Dormimos lá. Um frio louco. Nesse dia nem banho eu tomei. Não tomei não, irmão. Não dava não. Era muito frio. E tinha gente de várias pessoas do Brasil. Lá tem um abrigo, né? E pior que a gente paga para subir um monte. Você vê, imagina, irmão. Que loucura. Tem que reservar, pagar para subir o monte. Mas isso é louco, mas foi maravilhoso. Irmãos, Elias subiu ali. A ordem de Deus, não desanimar. Ele viu um forte vento, depois um terremoto, e logo em seguida o fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. Mas quando surgiu um cicio no pé do ouvido, manso, calmo, sereno e tranquilo. Uma brisa leve. Deus falou com ele. Irmãos, às vezes no meio do terremoto da vida, do barulho do dia, a gente não ouve Deus. Eu preciso silenciar. Talvez a nossa vida esteja um maior terremoto, uma confusão só, problemas a metro, e eu não ouço Deus falar. Aí quando eu aquieto a minha alma, Deus fala manso e suave aos nossos corações. Deus falou com Elias. Às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural. Eu quero o sobrenatural de Deus, mas o que Deus quer é ter um relacionamento conosco. Não algum extraordinário momento, mas um relacionamento, irmãos. Não é um caso com a gente. Ele não quer um caso com a gente. Ele quer relacionamento. Dia a dia, hora a hora, todos os dias, inverno ou verão, primavera, outono, é todo dia, é conhecimento. Irmão, minha irmã, não fique procurando Deus em coisas grandes. Não fique procurando Deus em coisas grandes. Tem pessoas procurando Deus no extraordinário. O povo gosta muito de uma palavra assim que eu acho tremendo. Tremendo. Tremendo o quê? Tremendo. Como que é isso aí? Porque as pessoas não gostam dessa palavra. É tremendo. E às vezes no silêncio a gente não percebe Deus. Não. Meu irmão, procure Deus nas pequenas coisas. E você achará Deus nas pequenas coisas.
Hoje eu passei perto de uma planta assim, ela é fininha assim, ela tem as folhas muito verdes e duras. Sabe umas plantas que tem assim? Elas soltam umas florezinhas assim, amarelas. Eu tive que parar com a Soninha para olhar assim, amorzinha aqui, amorzinha. Quem é que pintou essa coisa por dentro? Amarelo e tem tipo uma abóbora por dentro, que se a gente for fazer no pincel, a gente não faz. Que obra! Eu passei ali, eu estava com pressa, porque eu saí daqui voado, mas eu parei ali, amor, você está com pressa. Amor, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Mesmo a pressa não me fez parar ali. Amorzinha, olha isso aqui, que coisa estupenda. Ah, meu irmão, minha irmã, procure Deus nas pequenas coisas, você achará o monte, o seu monte, o meu monte, é o lugar de ter experiência com Deus. Você pode ter experiência, fazer do seu monte a sua própria casa, da igreja o seu monte, de qualquer lugar, um monte de oração, um monte de oração. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não precisa falar alto, não precisa ir por meio da praça, não precisa dizer aos outros o que você faz, é no secreto, é naquele momento. E quando nós oramos, deixamos este nível terreno e subimos às regiões celestiais. Você está perdendo tempo de não orar, e não orar na hora do sufoco. Oração é relacionamento, irmãos. É no carro, sabe? Acho que os momentos que mais eu oro é quando eu estou sozinho no carro. E muitas vezes, a maioria das vezes eu estou sozinho, dirigindo. É aquele momento ali que muitas vezes eu vou às lágrimas. Muitas vezes eu vou às lágrimas porque eu estou ali naquele carro. Quantas vezes já passei o olho? Quando o carro era filmado, hoje o carro não tem filme. Então, enxuga porque vem lágrimas, irmãos. É um lugar secreto. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim no capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tem nos abençoado. Saia do buraco, saia da caverna, sobe os montes e se relacione com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, suba ao monte da oração. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Deus fala conosco através da oração. Aleluia. Deus responde oração. Mas tem uma última coisa, uma última palavra. Versículo 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Assíria, sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Unge o meu escolhido. Essa palavra ele deu a Elias. Depois de sair da caverna e subir ao monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho. Volte pelo mesmo caminho. Volte ao caminho do deserto e ungir o novo rei da Síria, o novo rei de Israel. E Eliseu, para ser profeta em seu lugar, foi conversa, foi diálogo. Isso significava que haveria uma mudança em tudo ao seu redor. Deus quer fazer uma mudança na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, do jeito de você ser. Então Ele quer fazer. Ungir reis, sacerdotes e profetas era a função de um grande profeta nos tempos de Israel, de um grande profeta. Lá em 1 Samuel 16, 12, 13, diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Meus irmãos, minhas irmãs,
Com isso, Deus estava mandando Elias ir fazer o seu trabalho. Essa é a sua tarefa, essa é a sua missão, e não ficar questionando que estava sozinho, se auto-lamentando. Às vezes a gente fica dizendo que nós somos o fatinho feio da história. Deus esqueceu de mim. Levanta e vai fazer o seu trabalho. Cumpra a sua missão. Deus nos usa para levantar pessoas. Amém, irmãos? Deus nos usa para levantar pessoas, para fazer a sua obra, mesmo que pensemos que não tenha ninguém. Eu acredito que Deus tem pessoas aqui na igreja. Nós estamos passando momentos muito difíceis, onde as pessoas, cada um faz o que quer, na hora que quer, quando pode fazer. Mas sabe que quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, às vezes eu já pensei assim, meu Deus, como vai ser? Cada vez mais diminui o número de pessoas que se dispõem a fazer. Irmãos, até pastores. Eu agradeço muito a Deus, porque a gente, quando é jovem, irmãos, a gente vai de cabeça. A gente cai de cabeça. Eu agradeço a Deus que eu vi Jesus e o chamado foi na juventude. Eu vou repetir assim, quando você pensa aí, quando você aposentar, você comprar 2 ou 3 casas, investir na bolsa, em Bitcoin, mandar dinheiro para a Suíça, agora você vê a Deus, você está muito enganado. Deus não quer lixo, Deus não quer bagaço. Eu agradeço a Deus, e por isso João diz assim, irmãos, eu te chamei porque tu és jovem. Jovem, eu te chamei porque sois forte. A palavra de Deus está em você, e você venceu o maligno. E foi jovem, irmãos, aos 21 anos eu senti o chamado de Deus para pastorear a igreja. Pastorear a igreja, ser um missionário dentro da igreja, pastoreando vidas. Aos 22 anos eu fiz concurso para o Estado. Passei no primeiro concurso que eu fiz para o Estado. Foi o primeiro concurso depois de 60, porque os professores eram nomeados. E eu fiz o concurso em 1982 para o Estado do Rio de Janeiro. E passei e fui chamado em 83, no ano que eu casei, 83. Estava fazendo 40 anos que eu entrei no Estado. E nesse ano, irmãos, o Estado, quem era o governador naquele tempo, foi o governador Leonel Brizola. Sabe quando ganhava professores, um professor no Estado? Eu ganhava 5 salários mínimos e meio. Como professor de 1ª a 4ª série, ganhava 5 salários e meio, multiplica hoje 5 salários e meio, dá mais de 6 mil reais. Eu ganhava no Estado em 1982. Trabalhava num banco e tinha um salário de banco. Então eu era professor num período, agreguei o Estado, recém-casado, Soninha trabalhava como contadora, e ela tinha 2 contra-cheques, eu tinha 2 contra-cheques. Ela tinha 2 trabalhos, eu tinha 2 trabalhos. Irmão, nunca sobrou tanto dinheiro, nunca mais sobrou dinheiro para a gente. Nunca mais. Mas naquela época, e aí eu comecei a ser provado, irmãos. Porque eu nunca entrei para perder em nada. Nunca entrei para perder. Ah, você é professor, mas qual é o apoio do professor? Não é ambição. Eu sempre estive disponível para fazer o que Deus me chamou. Banco, eu falei, eu vou sair do banco, porque banco eu quero a gerência. Eu vou chegar a gerente. Sou vendedor, eu vou chegar a vender. Manuseio bem a palavra, então eu vou ser gerente. Mas como gerente, você chega no banco às 7 horas da manhã e não tem hora para sair. Como que eu ia pastorear? Mas eu não quero dinheiro da igreja. Mas quem está falando em dinheiro, irmãos? Quem é que está falando de dinheiro? Quem falou que pastorado é emprego? É emprego porque envolve dinheiro? Não. Eu disse, dá para conciliar o Estado com um professor. Mas aí, tudo certo. Fazia minha transferência para a cidade do Rio de Janeiro, um colégio estadual, liceu, alguma coisa assim. Quando chegou em março de 85, eu já estava morando no Rio, já tinha começado a aula no seminário, recebi uma carta da Secretaria de Educação do Estado, que a minha transferência só sairia em 86. Que eu voltasse para onde me apresentasse na escola, porque senão seria destituído a minha matrícula. E eu fui à Secretaria de Educação, na Erasmo Braga, no centro do Rio de Janeiro.
E eu disse, eu vim pedir minha demissão. Mas o senhor passou na Petrobras? O senhor passou para o Banco do Brasil? Não. Eu passei para ficar desempregado. Mas eu não quero mais. Por quê? Por questões pessoais. Sabe, irmãos, alguém diz que funcionário público só tira do patrão, não é verdade, irmãos? As pessoas falam isso, não trabalha, tem férias, tem isso e tudo mais. Eu tinha recebido um adiantamento de 13º, isso foi no meio tinha recebido um adiantamento, e eu tive que pagar um DARGE devolvendo o dinheiro para o Estado. Ou seja, eu paguei para sair do Estado. Eu peguei um DARGE, eu tenho até hoje lá dizer assim, pô, mas do Estado eu paguei para sair. Eu fiz o concurso e passei, e depois de 1 ano e meio eu pedi para sair. Sabe por quê, irmãos? Eu teria que voltar. E a palavra de Deus diz, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno da obra do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque naquela época eu tinha 25 anos de idade. Hoje, aos 50, 60 anos, eu não faria isso. Sabe o que eu ia achar? Eu ia calcular. Deixa eu calcular aqui. Espera aí, vou perder aqui, vou ganhar aqui. Eu tive muitos conselhos, não deixa não, sabe por quê? O Estado é garantido. Pastorado não é garantido. Você está na igreja, daqui a pouco começa a minar o seu trabalho, você tem que sair fora. Você vai ter que sair fora. Eu não recebi chamado de ninguém não, irmãos. Eu recebi chamado de Deus. Mas verdadeiramente. E quando eu aceitei o desafio, eu disse, se o senhor não for à frente, não for atrás, não for ao lado, não for em cima, eu não topo essa ideia. Já se vão 37 anos. Poderia já estar aposentado, não estou aposentado não. Quantos anos aposentava um professor? 25 anos. Com 25 anos o professor estava aposentado, eu já estaria aposentado há 15 anos. Não tem nenhum arrependimento. Aposentado, que eu diria, eu me aposentaria com 40 e poucos anos de idade. Cheio de saúde, cheio de ânimo, cheio de disposição para o trabalho. Sabe, irmãos, eu acredito e você deve acreditar que Deus nos chamou para usar-nos, para fazer a sua obra, mesmo que pensemos nisso, irmãos. E as mudanças acontecem através de mim e você. Essas mudanças que precisam ser feitas, não é para ficar criticando, falando, vamos mudar. Comecemos a mudar através de mim e você. Não podemos ficar parados esperando, irmãos. Eu sou irrequieto. Eu sou uma pessoa irrequieta. Eu acho que se alguém fizer um exame, vai achar alguma coisa, porque eu sou irrequieto. Eu sou de conferir. Eu não gosto de deixar para trás. Eu gosto de ir para cima. Eu sou chato nisso aí. Precisamos agir urgentemente, irmãos. A gente precisa agir urgentemente. Quando a unção de Deus está sobre nós, quando a unção de Deus está sobre você, Ele nos usa para contagiar outras pessoas, para contagiar com a mesma unção. João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 27, ele diz assim: quanto a vós outros, a unção dele, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Muitas vezes eu tenho chorado, irmãos, eu tenho chorado. Não, confesso que muitas vezes já pensei em chutar o balde. Muitas vezes já entrei em caverna. E muitas vezes eu ouvi Deus sussurrar no meu ouvido: eu não te botei aí. Eu não te ungi. Não foi eu que te chamei. Irmão, já fiz muitas vigílias sozinho. Muitas vigílias. Uma ocasião, irmãos, eu estava assim, triste com algumas coisas do ministério. E ouvi um amigo querido, e não sei se ele hoje é vivo, se ele é, porque ele já era um ancião. Ele foi pastor da primeira igreja batista de Copacabana, ele foi reitor do seminário onde eu estudei, pastor Samuel Mitty. E uma vez ele disse assim, muito amado aquele irmão, irmãos, muito amado,
muito amoroso. Ele disse: todas as vezes que Deus te der uma vitória, toda vez que Deus te derramar uma bênção, faça um altar no seu coração. Ou seja, como os hebreus faziam, eles ganhavam, botavam um altar, e ali eles adoravam e ficava marcado. Faça isso no seu coração. E aí, eu lembro que uma vez eu estava muito triste com algumas situações, e eu fui fazer uma vigília, irmãos, sozinho. E eu comecei a vigília, sei lá, depois que todo mundo dormiu lá em casa. Não falei a ninguém que eu estava fazendo a vigília. E eu comecei a orar, e voltando, eu peguei do momento ali que estava me causando tristeza, e fui voltando. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida ministerial, vida cristã. E aí eu fui encontrando alguns altares. Eu achei muitos altares de vitórias, de perseverança. Meus irmãos, eu acho que eram umas 5 horas, 6 horas da manhã, 7 horas. O dia estava clareando e eu estava chorando, porque eu voltei, irmãos, a abril de 1980, quando eu pedi a Jesus para me receber. Não fui eu que recebi Jesus. Eu pedi: Jesus, entra na minha vida. Sabe, eu voltei, mas foram horas e horas. E me encheu de alegria novamente, irmãos. Sabe onde eu voltei? É o primeiro amor. Ah, meus amados irmãos, queridos irmãos, abençoe pessoas. Abençoe pessoas. Deus te ungiu para ministrar a bênção a outras pessoas. Ministre a bênção a outras pessoas. O Senhor te usará para ungir e levantar outras pessoas. A sua empolgação, o seu ânimo, a sua verdade, sabe, o seu zelo. Eu não estou falando só a igreja local, não, é a sua vida, por onde você passar. Abençoe pessoas. Creia que pessoas podem estar sendo levantadas para a glória de Deus. Paremos de reclamar, vamos parar de reclamar, vamos parar de criticar e vamos reagir. Vamos reagir. Versículo 18, eu quero terminando, irmãos. Também conversei com Israel, 7.000, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, ele estava achando que estava sozinho, e Deus falou para ele: não é você sozinho, não está pensando quem você é, tem mais gente fiel. Aí Israel tem 7.000, e você nessa sua pobreza, nesse seu choramingo, nesse seu reclamar, você não está vendo nada. Levanta e faz a sua obra. Para de reclamar, para de reagir, e reaja. Você não está sozinho não, meu irmão. Minha irmã, você não está sozinho. Você não é a única, nem o único não. Eu não sou o único não. Eu tenho certeza que eu não sou o único. Eu já me preocupei muito, quem vai vir depois de mim? E uma ocasião dele falou assim: deixa que eu sou o dono do negócio. Ah, do jeito que vai, não vai acontecer. Eu é que tenho mais interesse nisso aí. Faz o seu, deixa os outros, deixa comigo. Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso estava na caverna, no buraco. O Senhor lhe respondeu que ele não estava sozinho. Você não está só, pois Deus havia conservado mais 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos, nem beijaram o ídolo Baal. Por mais que vejamos, irmãos, entenda isso. Por mais que vejamos um mundo corrompido, e esse mundo está corrompido. Que coisa horrível, irmãos. Não precisa ver, não vejo mais televisão, mas não precisa ver televisão. Não precisa ler jornal. Desliga a sua internet e vai viver a vida. Vai para o seu trabalho, pega a sua condução, vai ao mercado. Não precisa ver, porque a televisão. Não precisa ver. Viva a vida, veja a sua rua, as esquinas por onde nós passamos. Que tristeza, irmão, ver pessoas na rua, dormindo na rua. Lá perto de casa tem uma pessoa, ele é extremamente drogado,
E um dia ele passou assim, eu falei com uma pessoa assim, que a garagem onde eu parava o carro, essa pessoa fica na rua, não sei se aí, sabe quem foi isso aí, moço? Sabe quem foi isso aí, pastor? Foi baterista do Tim Maia. Baterista do Tim Maia? Ele foi baterista do Tim Maia. Você vê como que ele fica? E qualquer coisa que ele está na mão, ele está fazendo tipo uma baqueta. Aí eu fui procurar na internet, baterista de Tim Maia e tal. Era ele mesmo, irmãos. Era ele mesmo. Fica lá perto de casa. Se você for ali no Guanabara, às vezes, você passa ali no Guanabara, ali, na Jansen de Melo, tem uma pessoa que fica segurando a bermuda assim, ó. Você já deve ter passado por ele ali. Ele foi baterista do Tim Maia. E quando o Tim Maia morreu há 20 anos, ele entrou no desespero. Hoje ele é morador de rua. A família já tentou várias vezes, tira interna, e quando ele volta para a lama, irmãos. Que tristeza, irmãos. Pais e mães que colocam seus filhos para pedir na rua. Anda, você tem andado na rua, não precisa ver jornal não, irmão, porque o jornal faz sensacionalismo, olha com seus próprios olhos, mas se você não se compadecer, alguma coisa está errado. Não precisa ver música, repórter faz aquela luz e tudo mais, aumenta, diminui, é político, mas seja você uma pessoa que vai ver com seus próprios olhos. Eu gostaria de ser um instrumento para mudar esse mundo, irmãos. Porque olha quantos estão aqui nesse templo agora. Não faz diferença nenhuma. Será que a gente não podia estar em outro lugar agora, como sal dessa terra? Ou nós não podemos estar, porque se nós tivermos, alguém vai contaminar a gente? Porque a gente tem que ficar enclausurado dentro da religião. Porque estando aqui, a gente, pelo menos nesse momento aqui, a gente estava. Agora, quando a gente sai daqui, o que você é, o que eu sou? Por mais que vejamos esse mundo corrompido, a palavra de Deus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Mesmo assim, precisamos crer, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo disse isso a Romanos, capítulo 11, versículo 5. Quero terminar dizendo isso uma coisa para você, um pequeno conselho. Quando você enfrentar crises, problemas, não fique na caverna. Talvez eu esteja falando para pessoas que esteja nesse momento enfrentando uma grande crise, um grande problema, um grande dilema. Saia e suba o monte de Deus. Seja um profeta, seja uma profetisa. E ajude o Senhor a levantar mais escolhidos, mais pessoas escolhidas. Você não ficará sozinho, sabe por quê, irmãos? Tem uma promessa de Jesus. Tem uma promessa de Jesus. Ele diz assim lá no Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, essa é a minha garantia. Quantos paga aqui para a Previdência Social? Paga, está pagando? Você espera que um dia você vai aposentar, vai ter um recurso financeiro, né? Espera isso aí? Tem garantia? Não temos. Não temos. Hã? Exatamente. Mas ninguém tem garantia. Já estão falando de uma nova reforma da Previdência. Já estão falando de uma nova reforma da Previdência. Sabe por quê, irmãos? Porque é dinheiro. Se não colocarem, não tem para os outros. Não tem segredo. Não tem. E muitos não pagam. Então não vai sobrar. Até porque, irmãos, antigamente morria com 40 anos e agora está morrendo com 80, 90 anos. Tem pessoas que estão recebendo aposentadoria com 50 a 40 anos. Há 40 anos recebendo aposentadoria e pensão. Aposentou com 40 e poucos anos. E aí menos estão colocando. Isso é matemática, irmãos. Não vai sobrar. Não vai sobrar. Mas você está muito preocupado com isso?
Porque a palavra de Deus diz assim: eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida. Todos os dias. Então fique na sua. Toca a vida. Rema. Toca a vida. Não fica pensando muito, sabe por quê? A gente paralisa. A gente trava. Se a gente ficar pensando muito, a gente não sai daqui de dentro hoje. Não sai. Eu vi que passou uma ambulância aí, viu, irmãos? Não. Mas quantas vezes passou? Uma vez. Você ficar onde eu moro, toda hora passa. Outro dia eu pedi a uma pessoa que é bombeiro: por favor, irmão, passa lá 2, 3 horas da manhã com a sirene aberta. Eu falei: não, pastor, tem que passar mesmo. Então você me acorda, irmão. Mas tem que passar. Porque senão a gente atropela a gente. Motoboy, entregador. Então a gente passa. Eu falei: pô, brincadeira, irmão. 2 horas, 3 horas da manhã. Mas é toda hora a gente cai, pastor. É gente que ir na rua e tal. Irmão, não dá para baixar isso. Eu fico brincando com ele: pô, diminui essa sirene aí. Eu vi que a porção de gente já ficou assim. Lá, me deixou aqui e foi lá para a sirene. Eu sei, eu senti mesmo. Senhor, traga. Eu estou aqui em oração. Senhor, traz a gente de volta para cá. Porque já pensou o quê, né? Foi bicicleta, foi atropelamento, foi cachorro de raça, foi o quê? Porque a gente se desliga, irmãos. Uma sirene nos faz desligar. Irmãos, sabe o que acontece? Deus está levantando pessoas todo dia. Olha o que ele diz assim. Fica de pé agora, irmãos. Leia comigo esse último versículo que eu vou partilhar com você. Diz assim, vamos ler juntos? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará. Oh, glória! Irmão, não é abandonar, é priorizar. É engraçado que essa palavra está muito na minha cabeça agora, irmão. Priorizar, não é abandonar. Porque a Bíblia também diz que a gente não deve abandonar os nossos pais. Aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Não é isso, não. Não é isso que ele está falando, não. Não é eu abandonar, não. É eu priorizar. Senhor, por ti eu deixo. Por Deus eu deixo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem o melhor para mim e você. Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, saia de onde você está. Ânimo redobrado, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Meu irmão, é essa experiência que eu tenho na vida. Não vou deixar de me abater, não. Tem muitas lutas na minha vida, muitas lutas, e não foi fácil, não, nunca foi fácil. E não vai ser fácil, irmãos, não vai ser fácil. Daqui para frente, velhice. Os abusos que eu fiz na vida, não foi com cachaça, nada disso, porque aos 20 anos zerou. Mas foi com noites mal dormidas, preocupações diversas, cobranças demais, responsabilidades. Não ter hora para comer, não ter hora, nada disso. Você tem que ter hora para comer. Como que eu estou comendo se eu estou dentro do velório? Vou pegar uma marmita agora, dá licença aqui que eu vou parar um bocadinho, irmãos. Não tenho. Eu sei que está chegando a hora do meu cansaço, sabe, mas a minha alma é repleta de alegria. Que na minha juventude, eu escolhi os afazeres, mas eu escolhi a melhor parte, que foi pregar esse evangelho que eu creio. Eu não creio em nenhum esquema, eu não creio em nenhum sistema, porque não existe sistema perfeito, nenhum sistema perfeito, não existe. Não existe céu aqui na terra, não existe. Mas eu creio, só uma coisa muda o ser humano, é o poder de Deus. Eu acredito que só uma coisa muda o ser humano, o poder de Deus. Não adianta você ser religioso, batista, metodista, assembleiano, budista, islâmico, não muda. Pode até dar uma maquiada, uma ajudada, mas o que muda é o poder de Deus. A Vera, sozinho, no meu secreto. Se converta, meu irmão. Se eu posso chamar de irmão, se converta. Se converta. Porque Deus tem o melhor lugar para mim e você. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque essa palavra é viva, é eficaz.
ela penetra no nosso ser. Obrigado, ó Deus, porque durante as lutas, diante dos problemas, o Senhor tem nos tirado do buraco da caverna e tem nos levado para o monte. São preocupações diversas, filhos, são netos, ó Deus, são problemas financeiros, são problemas emocionais, são problemas familiares diversos, ó Deus, tantas coisas que nos entristecem e nos preocupam. Diante desses problemas, ó Deus, dessas demandas da vida, nos leva ao monte, Senhor. O monte do nosso quarto, o monte do gabinete, o monte de dentro do carro, o monte na beira de uma mar, de uma praia, numa calçada. Senhor, vasculhe as nossas vidas, ó Deus. E se alguém aqui está vivendo esse momento de buraco, de caverna, de tristeza, de depressão, de medo, que hoje seja o dia de nos levantarmos e o Senhor nos levar aos píncaros. Tira desses lugares, esses buracos mofados, cheios de fungos, de ácaros, de morcegos, e nos leva para o monte, para a luz, onde o ar é puro, onde o Senhor fala manso e suave conosco. Abençoe cada vida aqui. Console, ó Deus, a família da tua serva Jurete, o Ricardo, o Ronaldo, a Jaqueline, a Jússi, os netos e netas, enfim, todos, ó Deus, faça isso. Console, ó Deus, também, e fale ao coração do Edson, da Sandrinha, do Edilson, das meninas, de todos que estão envolvidos, da irmã Maura. São muitas lutas, ó Deus. Nos dá saúde para a gente poder abençoar essas pessoas. Dá-nos ânimo. Faça-nos priorizar o que é prioridade. Por favor. São tantas situações, ó Deus. Faça isso, por favor. Cuide do pastor André, lá com aquela situação dele, ó Deus. Que haja um bom diagnóstico. E que ele possa tratar, ele possa se cuidar também da saúde, ó Deus. Essa vida é tão corrida que muitas vezes a gente não tem nem tempo de parar. E só paramos quando algo acontece drasticamente conosco. Dá-nos uma semana abençoada. Esse final de mês, ó Deus. Estamos chegando no mês de agosto. E que o Senhor nos abençoe de igual modo, ungindo nossos lábios, a nossa vida. Cuide dos nossos filhos, onde estiverem. Cuide, ó Deus, de cada um. Aqueles que estão voltando às aulas do semestre, que seja um tempo de aproveitamento, de crescimento, não só técnico, não só profissional, porque muitas vezes as escolas não formam para a vida. Ensina-nos a viver nesse mundo, ó Deus. E viver nesse mundo é viver contigo, na luz, essa luz que brilha e nos mostra o caminho. Obrigado por todos que atuaram nesta noite, neste dia na sua casa, os professores de escola bíblica, aqueles que estão na introdução, na portaria, os que tomaram conta e cuidaram, ensinaram e ministraram às crianças, os músicos, aqueles que estão no audiovisual, aqueles que prepararam as mídias. Ó Deus, dá alegria a cada um de nós, para continuar te servindo aqui na sua casa também. Esse lugar, ó Deus, onde precisa de servos e servas, esse lugar onde as pessoas têm como referência para nos encontrar, mas que não seja só aqui, aonde estivermos pisando, a planta dos nossos pés, seja um lugar de adoração, um lugar de testemunho, um lugar de ungirmos novas pessoas. Perdoa nossos pecados, ó Deus, dá-nos força, dá-nos sabedoria. Nós temos uma agenda para começar essa semana. Nós queríamos que o Senhor autentique, chancele, assine embaixo, aquilo que está a lápis, o Senhor, se quiser apagar, apague. Nós queremos estar em suas mãos. Se o Senhor nos permitir fazer tudo aquilo que planejamos, e algumas planejamos sem perguntar a Ti, o Senhor nos leve e traga, porque nós queremos, ó Deus, enquanto aqui estivermos, abençoar aqueles que convivem conosco.
Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar essa última canção, que seja um momento de oração. Ninguém saia correndo, irmãos. Nós vamos cantar. O tempo está muito nobre ainda, são 19h30. Você vai poder ainda lanchar, vai poder estar em casa. Aqueles que namoram vão namorar, né? Então nós vamos cantar essa última canção em contrição e louvor ao Senhor. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. que Soberano está em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. na cruz, Da cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não vencer. Da cruz vida nos Pega os olhos, o rei chegou.
Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há nome igual. Cristo é o Senhor, aquele que é invencível, reinando está. Ao adorar, não há nome igual, não há nome igual, não há nome igual, não há nome igual. Jesus, aleluia. Não há nome igual ao teu, Senhor. Não há nome igual do Senhor. E nós dedicamos as nossas vidas a Ti. Bendito Deus, agora leve-nos em paz, Senhor. Cuida de cada um de nós. Cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Cuida das nossas famílias. Cuida da família da irmã Jurete. Cuida da família do Edson, da irmã Maura. Cuida, Senhor, das famílias que estão enlutadas. Cuida daqueles que estão enfermos. Cuida daqueles que precisam de uma oportunidade de emprego aberta, Senhor. Que nós sejamos canal de bênção na vida daqueles que nos cercam, na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Nos dê uma semana de paz, uma semana de viver aquilo que o Senhor sonha para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus, o nome que não há nome igual. Amém. Que Deus abençoe a sua volta para casa. Que Deus cuide de cada um de nós. Amém. Vá em paz.